Eu sou a Cristiane Cunha dos Santos, eu sou pediatra com área de atuação em pneumologia pediátrica e medicina do sono, sou mestre em ciências pela Unifesp, a atual presidente do Departamento de Medicina do Sono da Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, a secretária do Departamento de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria e cofundadora do Trio do Sono. E hoje eu vou falar com vocês uma breve introdução da medicina do sono em pediatria. É um grande prazer estar de volta, ainda que virtualmente, à casa que me formou médica e pediatra. Falar de medicina do sono em 40 minutos é como a gente falar de pneumologia em 40 minutos, né? Eu resolvi destacar algumas coisas, falar um pouquinho de fisiologia do sono, sono normal, segurança no sono, que eu acho que é importante que todo médico que se interesse por crianças saiba fazer a orientação, e, finalmente, algumas doenças de sono, trazendo já também aí o que a gente tem de interligação com outras especialidades. Então, eu vou começar falando da parte de fisiologia, mas não se preocupem que não vai ser uma aula para que vocês pratiquem o sono, né? Então, quando a gente fala de como a gente dorme, a gente tem a integração de três mecanismos: o ciclo claro-escuro, o acúmulo de sono e o ritmo circadiano. Esses três conjuntos, eles vão atuar melhor se eles estiverem alinhados. É como se a gente tivesse uma partitura e uma orquestra que tem os componentes de instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, instrumentos de corda. Não basta todo mundo estar tocando a mesma música. A gente tem que estar no mesmo local da partitura ou a música vai soar estranha. Se a gente não está com esses três mecanismos alinhados, a gente pode começar a ter problemas de sono. Falando um pouquinho de cada um deles. Ciclo claro-escuro. Aqui no Brasil, a gente geralmente não tem grandes problemas com o ciclo claro-escuro, porque nós não temos dias ou noites muito longos, como a gente tem na Europa, por exemplo, durante o verão ou o inverno. A luz do sol, então, vai manter a minha melatonina inibida, proporcionando que eu fique em vigília. A diminuição da luminosidade natural libera a melatonina, proporcionando o sono. Mas nós temos as interferências das luzes artificiais e, mais do que isso, nos últimos anos, das telas. Lembrando que quanto menor a tela, mais próximo à retina a gente vai usar, mais luz vai chegar na minha retina e mais eu vou manter a minha melatonina inibida, jogando esse sono para cada vez mais tarde. Isso é um mecanismo extremamente importante de insônia nos adolescentes. O acúmulo de sono, nós temos a função de vários neurotransmissores, o envolvimento de várias áreas cerebrais, mas basicamente a gente vai resumir o acúmulo de sono no seguinte: a gente come sem fome, bebe sem sede, mas não dorme sem sono. Se você não está com fome e alguém aparece com a sua sobremesa preferida, você consegue comer. Se você não está com sede e alguém aparece com um suco gelado da sua fruta preferida, você consegue tomar. Mas se você não estiver com sono, você não consegue dormir. Ah, Cris, eu consigo. Então, você está privado de sono cronicamente. Sem ter esse acúmulo de sono, você não consegue dormir. Isso vai ser muito importante a gente entender quando a gente estiver abordando insônia, e aí em qualquer faixa etária, seja o bebê que acorda muito, que dá trabalho para começar a dormir, ao adolescente que dorme tarde, à própria insônia do adulto. E aqui a gente tem a junção dessas três coisas. O processo S é o acúmulo de sono, ele vai acumulando quanto mais tempo eu vou ficando acordada. O processo C é o meu ritmo circadiano, que vai ser determinado geneticamente. E aqui a gente tem um ciclo claro e escuro. Tudo alinhado, eu vou ter um sono de boa qualidade. Lembrando que essa é uma ilustração para adultos, por isso mostrando sono entre 23 e 7 horas, mas eu gosto dessa ilustração porque ela coloca os três mecanismos
de sono juntos e alinhados. Vou falar também um pouquinho de sono normal. Então, as crianças maiores e adultos começam a dormir pelo sono não REM e aí elas vão para o REM. Uma curiosidade é que o estudo do sono começa com dois neurologistas observando os próprios filhos dormindo. E o que eles começaram a observar nesses bebês? Coisas que são importantes para a gente entender sono até hoje. Eles observaram que essas crianças, quando começavam a dormir, movimentavam os olhos rapidamente, depois tinha uma movimentação lenta, depois voltava a movimentar rápido, depois tinha uma movimentação lenta. Por isso, os estágios foram batizados de REM, de movimentação rápida dos olhos, e de não REM, de não movimentação rápida dos olhos. E com o tempo, a gente inverte isso. Outra questão que eles observaram é que isso ia acontecendo por ciclos ao longo da noite. No final de cada ciclo, nós fazemos um breve despertar para checar se o ambiente está seguro. E o ambiente vai estar seguro se ele estiver igual ao que a gente estava quando começou a dormir. Isso é extremamente importante para a gente entender a insônia das crianças pequenas. E outra coisa que eles já observaram nessas primeiras análises de sono é que os bebezinhos, eles ainda não têm a atonia do sono REM. Então, quando a gente está dormindo, os nossos músculos estão paralisados durante o sono REM, mas o bebê não. Então, isso aqui é um sono normal de um recém-nascido. O movimento, barulhos, um sorriso, um choro. Geralmente, quando a gente fala de sono de bebê, a gente pensa naquelas fotos de ensaios de recém-nascido. O bebê molinho que eu consigo colocar em qualquer posição. E não lembra que eles também têm esse estado de intensa movimentação. É importante a gente lembrar isso, porque muitas vezes essa normalidade perde-se essa informação. Eu já recebi um bebê de 4 meses que a queixa da mãe era que ele tinha um sono muito agitado. Isso acontecia desde o nascimento. Assim que ele dormia, ele ficava agitado, mas isso se repetia ao longo da noite e isso estava melhorando desde o nascimento. Ela já tinha passado por uma gastro, que fez o diagnóstico de refluxo, entrou com medicação e a criança não melhorou. Passou com uma neurologista, de um eletroencefalograma, não foi visualizada atividade epileptiforme, mesmo assim ela entrou com anticonvulsivante e não melhorou. E quando eu visualizei o vídeo, era muito parecido com esse. Esse é do YouTube, mas o vídeo que ela me mostra era muito parecido com ele. Então, era uma criança de 4 meses com sono REM absolutamente normal. Mais para frente, a gente vai entender por que não ter a atonia do sono REM nos primeiros meses de vida é tão importante para a gente. Outra coisa importante da gente lembrar é o tempo de sono. Essa tabela vai falar mais ou menos para a gente quanto de sono a gente precisa em cada faixa etária. Por que vai falar mais ou menos? Porque quem vai determinar mesmo quanto tempo de sono a pessoa vai precisar é como ela vai se sentir durante o dia. Explicar essa tabela para pediatras é muito mais simples do que explicar para adultos, porque é uma tabela construída por percentis. Lembra muito os nossos gráficos de crescimento. Só que aqui, ao invés do percentil subir, ele vai caindo. Então, a nossa necessidade de sono ao longo da vida vai diminuindo. E da mesma forma como a gente tem um percentil em que a gente se preocupa com desnutrição e um percentil que a gente se preocupa com obesidade, mas a gente pode ter uma criança só pequena, uma criança só maior, nós também temos a área de vigilância, que é o azul claro, que pode ser um dormidor curto, aquele que precisa de menos horas de sono para dormir, e o dormidor longo, aquele que precisa de mais horas de sono para dormir e se sentir bem. E o azul escuro seria o normal. Fora do azul, com certeza, não é normal para a idade. Vejam que quanto menor a criança, maior a variabilidade. Então, o recém-nascido ele pode dormir de 11 a 19 horas, estando dentro do grau
de normalidade, e geralmente a gente vai seguir o mesmo percentil. Então, se eu pego um bebê que dormia bastante, ele sempre dormiu aqui na escala superior da normalidade, se de repente ele chega no pré-escolar e ele está dormindo no limite inferior, eu não preciso esperar ele chegar no azul claro ou mesmo no laranja para começar a investigar se ele não tem uma insônia. E o contrário também é o verdadeiro. Se eu tinha uma criança que ficava bem com poucas horas de sono e ela começa a precisar de mais horas de sono, eu já preciso investigar se tem alguma coisa atrapalhando esse sono, que ela está precisando de mais sono antes de ela chegar no azul claro ou no laranja. Sono seguro é uma coisa que eu acho que todo mundo que se preocupa com criança tem que se preocupar e todo pediatra tem que saber orientar. Qual é o tamanho desse problema? Então, quando a gente fala de síndrome da morte súbita do lactente, nós temos a mesma taxa de mortalidade de pneumonia em crianças menores de 1 ano aqui no Brasil. Mas a gente tem que considerar a subnotificação. Isso é um problema nos países desenvolvidos e aqui entre a gente mais ainda por uma série de tabus. Ninguém gosta de falar da morte de um bebê saudável. Existem muitas crenças errôneas na nossa sociedade a respeito de medidas de segurança. Então, nós temos muitos familiares e até alguns médicos achando que a posição ideal de dormir é a posição de lado e não é, que usar ninho é seguro e não é, que usar protetor de berço é seguro e não é, que a cama compartilhada é segura e não é. Então, nós precisamos passar essas medidas de segurança para as famílias. Detalhando um pouco mais, né, a questão de morte súbita, é a morte inesperada no primeiro ano de vida de uma criança previamente saudável. A morte súbita relacionada ao sono é a morte inesperada no primeiro ano de vida, que acontece durante o sono. Ela pode ter relação com o sono ou não. E a síndrome da morte súbita do lactente é a morte inesperada no primeiro ano de vida, que acontece durante o sono, mas que nós não encontramos a causa. Então, se a gente pensar no tamanho dessa bola aqui há 20 anos, quando eu me formei pediatra, e agora, essa bola, ela deveria ser menor, porque ao longo desses 20 anos, nós encontramos causas que explicam essa morte súbita. Muitas vezes, diante de uma morte súbita, eu vou ter uma morte súbita relacionada ao sono, ou eu classifico como uma síndrome da morte súbita do lactente para prosseguir a investigação, e durante a investigação eu consigo classificar nessa bola maior, colocando aqui dentro quais são as classificações, como a gente vai ver agora. Então, na morte súbita relacionada ao sono, nós podemos ter, por exemplo, infecções. Se a gente pensar, por exemplo, em uma meningococcemia, não faz muita diferença se essa criança está dormindo ou acordada para evoluir para uma fatalidade. E acho que todo mundo já pegou meningococcemias que evoluíram muito rápido. Mas se a gente pensar em pneumonia e bronquiolite, a própria alteração respiratória que acontece durante o sono é um fator de risco para a mortalidade. Erro inato do metabolismo, arritmias, elas podem ser detectadas depois da morte. Então, se eu já sei que essa criança tem um erro inato, que ela já tem uma arritmia, eu não vou classificar como morte súbita, porque eu não estou considerando que era uma criança previamente saudável. Mas, às vezes, eu vou fazer esse diagnóstico pós-mortem. Infanticídio. A gente gostaria que todas as famílias cuidassem muito bem de suas crianças, mas, infelizmente, acontecem casos. Então, um caso recente que nós tivemos nos Estados Unidos, de uma mãe adolescente, que parecia ser uma síndrome de morte súbita do lactente, mas que durante a investigação foi visto que a mãe havia dado fentanil, pensando que era cocaína, para a criança, e ela acabou morrendo. Em relação a arritmias, nós tivemos um caso recente também da Austrália, que a mãe foi condenada pela morte de 4 crianças, 4 dessas crianças acabam entrando em síndrome da morte súbita do lactente, porque 3 eram menores de 1 ano. É estranho, a reportagem não traz muitas consequências não, perdão, muitas informações. Parecia, a princípio, uma síndrome de morte súbita. 3 crianças faleceram durante o sono,
sem sinais de violência. A mãe acabou sendo condenada por essas 4 mortes, uma das crianças já tinha mais de 1 ano. Na investigação, foi coletado material dessas crianças e acabou sendo guardado. Na época, nos anos 90, não foi identificado nenhuma alteração, mas há poucos anos foi identificado um gene relacionado a arritmias fatais relacionado à síndrome da morte súbita, e essas crianças tinham essa alteração. Por isso eu falei que em 20 anos, essa bola da síndrome da morte súbita, ela diminuiu, que a gente conseguiu encontrar causas. E se eu encontro uma causa, eu saio dessa bola da síndrome da morte súbita. Mas o que mais a gente tem que falar é uma bola que fica dentro dessa parte aqui, que é a morte súbita relacionada ao sono, causada por acidentes relacionados a ambientes inseguros de sono. Porque essas mortes, elas podem ser prevenidas. 1/3 dessas mortes vai envolver sufocação, 1/3 estrangulamento e 1/3 esmagamento. E mais de um mecanismo pode estar presente em uma morte. A sufocação vai acontecer por retenção de CO2, o estrangulamento pode acontecer com o protetor de berço, com esses colares de âmbar, que tem ficado muito na moda nos últimos anos, com prendedor de chupeta, com peças da roupa da criança. E o esmagamento acontece pelo corpo de outra pessoa ou mesmo de um animal com essa criança. Então, a gente vai ver aqui as medidas de segurança. Uma das coisas importantes é que a criança deve dormir sozinha. Sozinha, a gente já vai diminuir bastante a possibilidade de esmagamento. Então, essas são as recomendações do sono seguro do bebê. A recomendação tanto da Academia Americana de Pediatria quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a gente fale mais com a população de sono seguro e não de morte súbita, porque quando a gente fala de morte súbita, ninguém quer ouvir da morte de um bebê saudável. Em inglês, a gente tem o ABC do sono, e aqui em português a gente sugeriu, então, o seguro do bebê, sozinho, no berço e de barriga para cima. Sozinho não significa que ele vai dormir lá no outro quarto, sem ninguém, significa que dentro do berço a única coisa fofa que tem é o bebê, não tem protetor de berço, não tem travesseiro, não tem bichinho de pelúcia, naninha, blusa com o cheiro da mãe, blusa com o cheiro do pai, nada. Coberta, solta, só o bebê. O berço é mais seguro do que a cama compartilhada e ele deve ficar no quarto dos pais até os 6 meses ao menos e sempre de barriga para cima, mesmo que essa criança tenha refluxo ou seja prematura. Então é importante também aí para o pessoal da ANEEL que faça a orientação desde o momento que essa criança sai da incubadora, vai para a unidade semi, na incubadora, se ela fica de lado, quando ela vai para cima, ela já deve ser posicionada de barriga para cima, para a família ir se acostumando que em casa ele deve ser posicionado de barriga para cima. E por que esses cuidados eles são tão importantes? Todo mundo já viu essa figura nas aulas de fisiologia. Quando a gente pensa na maturação da criança, a gente consegue lembrar que o bebê nasce não maduro, o seu sistema nervoso central, periférico, sistema gastrointestinal, mas muitas vezes a gente esquece que o sistema respiratório também não nasce maduro. Essa figura que todo mundo viu nas aulas de fisiologia, nós temos aí basicamente um controle central, um controle periférico, efetores e comunicação entre eles. Não estão maduros nem os controles centrais e periféricos, nem as interações entre eles. Os efetores são os músculos das crianças pequenas são muito fortes. Se a gente pegar 1 centímetro cúbico de músculo de um bebê e 1 centímetro cúbico de uma criança maior, de um adulto, a musculatura do bebê é mais forte, mas ela é em menor quantidade. Por ela ser em menor quantidade, eu não vou dar conta de ter uma respiração tão efetiva. É por isso que se os bebês tivessem também a atonia durante o sono REM, aonde o controle central está mais deprimido, o controle periférico está mais deprimido, as conversas entre eles estão mais deprimidas, porque a gente deprime no sono e deprime mais ainda no sono REM. Se essa musculatura ainda por cima estivesse paralisada, e tivesse que sair da paralisia para responder
provavelmente a gente não teria sobrevivido como espécie. Esse é um vídeo bem explicativo em relação à reinalação de CO2. A Academia Americana de Pediatria recomenda que os bebês saudáveis devem ser colocados para dormir de barriga para cima. Experimentos realizados no laboratório demonstram por quê. Quando o bebê é colocado para dormir de barriga para cima, em posição supina, o ar exalado vai para longe das narinas. Quando o bebê é colocado de lado ou de barriga para baixo, o ar exalado fica estagnado entre o colchão e vai se acumulando. Levando o bebê a reinalar o ar exalado, que tem uma concentração alta de gás carbônico. E pode levar ao sufocamento. Então, lembre-se, colocar o bebê para dormir de barriga para cima reduz dramaticamente a reinalação de gás carbônico, que pode salvar a vida do bebê. Outra questão importante de a gente lembrar é que a quantidade de CO2 para sufocar uma criança, ela é muito menor do que a quantidade necessária para sufocar um adulto. Tanto pela alteração da resposta de controle central, periférico e das comunicações entre eles, quanto pelo tamanho do bebê. Outra questão que, por incrível que pareça, né, a gente tem a recomendação desde 1992, alguns colegas ainda têm dúvida, é por que colocar o bebê de barriga para cima e não de lado. Esse é um vídeo também bastante explicativo. Essa é uma figura que está tanto na recomendação da Academia Americana de Pediatria, quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria de Prevenção da Morte Súbita. When sleeping on their backs, babies are less likely to choke when they spit up. Quando o bebê é colocado para dormir de barriga para cima, ele tem uma probabilidade menor de engasgar com o leite quando ele regurgita. This is because of the shape of your baby's throat, which is shown in this diagram. Isso é causado pela diferença da anatomia que é mostrada nesse diagrama. When babies spit up while on their back, quando o bebê tem o refluxo do leite que está deitado de barriga para cima, o leite vai voltar por esse caminho. Ele pode fazer isso, mas vai muito contra a gravidade. Most of the liquid comes up from the stomach and out of the mouth. Any spit up that stays in the throat goes back to the lowest point, which is the food pipe. O leite que fica parado aqui vai acabar voltando pelo esôfago. The baby then swallows the liquid back down the food pipe and into the stomach. If any liquid gets near the air pipe, the baby will cough it up to protect itself from getting liquid into. When sleeping on their backs, se uma pequena quantidade chegar aqui na traqueia, ele vai tossir e conseguir eliminar esse leite. If any liquid gets near the air pipe, the baby will cough it up to protect itself from getting liquid into the lungs. When babies spit up while laying on their bellies, most of the liquid still comes up from the stomach and out of the mouth. Quando o bebê está de barriga para baixo, e pensam que quando ele estiver de lado, a gente vai ter essa mesma abertura aqui, o leite vai voltar aqui e vai vir por esse local, né? Então, a probabilidade de ele entrar na traqueia vai ser muito mais alta, por isso que a gente acaba colocando sempre o bebê para dormir de barriga para cima. Esse é um vídeo que eu já vou começar falando para vocês, que tudo termina bem, mas que mostra para a gente que quando a gente vai viajar de ônibus, de avião, muitas vezes a gente coloca uma echarpe no nosso rosto e a gente chega bem do outro lado da viagem.
Vejam como esse bebê, ele vai acabar quase se sufocando, né? Vai surgir uma mão aí no final, com um pano muito pequeno, né? Então, ele não tem coordenação motora, a capacidade respiratória dele ainda não está desenvolvida. Vejam que ele está fazendo barulho. Tem uma hora que ele quase entra entre o protetor de berço e o berço. Esse momento é um momento que muitas vezes as crianças elas ficam presas entre o protetor e o berço e acabam sendo estranguladas. Então, o mais seguro realmente é a gente não ter nada fofo dentro do berço além do bebê. Outra questão importante da gente falar de sono normal, o sono dos bebês, é a melatonina. Eles não secretam a melatonina de forma eficiente ao nascer, e a fonte nos primeiros meses de vida acaba sendo o leite materno. Se essa criança tiver rotina, exposição à luz durante o dia e não exposição à luz durante a noite, isso vai ajudar a maturar essa melatonina mais rápido. Geralmente, por volta dos 6 meses, eles já estão produzindo melatonina o suficiente para diferenciar o dia da noite. Finalmente, eu vou falar um pouquinho de doenças do sono, tentando fazer um pouquinho pontes aí com outras especialidades. Então, antes da gente falar das doenças em si, eu quero lembrar que não importa o que está atrapalhando o sono da criança, diferente do adulto que não dormiu, que vai ficando sonolento, lento, quase dormindo, a criança vira o diabo da Tasmânia. Para quem não conhece, é esse desenho aqui, procurem no YouTube aí se vocês forem das gerações que não conheciam esse desenho. Então, sinais de sono insuficiente na criança vai ser irritabilidade, choro, agitação e baixa tolerância à frustração. Um grande carro-chefe que a gente tem aí de problemas de sono são os distúrbios respiratórios de sono, e eu trago aqui uma representação de um fluxo aéreo. Uma respiração normal, passando todo o fluxo aéreo, e uma apneia onde não está passando nada de fluxo. Mas antes da gente ter uma interrupção total desse fluxo, nós podemos ter interrupções parciais, levando a ronco ou hipopneia. Enquanto a hipopneia e a apneia, a gente precisa realmente ali documentar com uma polissonografia, o ronco a gente pode perguntar para as famílias. E facilitando um pouco aí a leitura de vocês, o que é o ronco habitual? É aquele presente 3 vezes por semana ou mais. Eu costumo perguntar para as famílias, fulaninho ronca? Sim. Ele ronca mais vezes na semana ou menos vezes na semana? Se são mais vezes na semana, é um ronco habitual, eu preciso me preocupar, investigar e tratar. E o ronco primário é aquele que não está associado com alteração do índice de apneia e hipopneia. Então, para dizer que é um ronco primário e não uma apneia, eu preciso de um exame de polissonografia. Dentro desse espectro de distúrbio respiratório do sono, eu tenho o ronco, a apneia do sono, leve, moderada, grave, a apneia obstrutiva. A principal causa em pediatria é o aumento de tonsilas e adenoide, mas a obesidade também é um fator de risco importante. Aqui, gente, eu costumo comparar muito com diabetes. Então, diabetes, a gente tem o tipo 1 mais frequente nas crianças, geralmente autoimune, mas eu posso também ter um adulto. O tipo 2 é mais frequente no adulto, obeso, mas muitas vezes eu tenho uma criança obesa e essa criança obesa tem o diabetes do tipo 2. Quando eu penso em apneia obstrutiva do sono na criança, a maior parte das vezes é aumento de tonsilas e adenoide. No adulto, de repente, eu posso ter por isso também, mas a maior parte das vezes é por obesidade. Mas a obesidade cada vez mais frequente nas crianças pode também levar a uma apneia obstrutiva do sono. E nós temos que tomar muito cuidado com pacientes com síndromes genéticas ou alterações craniofaciais, porque eles têm riscos ainda maiores de terem apneia obstrutiva do sono. Os distúrbios respiratórios do sono, e aí eu incluo o ronco habitual, estão associados à hipertensão, alteração do metabolismo da glicemia, obesidade. Então, quando a gente não está dormindo bem, nós produzimos menos hormônio de saciedade, mais hormônio de fome, e o desbalanço entre eles faz com que a gente coma ainda mais para matar essa fome, que por sua vez já é maior. Por outro lado, uma criança com aumento do tecido linfóide pode ter um gasto energético muito grande para conseguir abrir essa via aérea e ter uma dificuldade de ganho de peso e estatura.
Nós também observamos alterações de comportamento, de humor, e eu acabei não colocando aqui, mas me lembrei agora de aprendizagem. Lembrar que isso é dose dependente. Então, o ronco habitual já vai ter problema, vai ser menor do que a apneia leve, que a apneia moderada, que a apneia grave. E para eu determinar qual dos distúrbios respiratórios do sono eu tenho, ronco primário, apneia leve, moderada ou grave, eu preciso de uma polissonografia. Lembrando, as regras de marcação são diferentes do adulto. A gente desconta os eventos centrais nas crianças, nos adultos nós consideramos todos os eventos, e os pontos de corte também são diferentes. O índice de apneia e hipopneia obstrutiva são todos os eventos obstrutivos durante a noite, dividido pelo tempo que essa criança dormiu. Então, ele não é 1, 2, 3, 4, ele é 0,3, alguma coisa. Então, ronco primário até 0,9 é ronco primário. De 1 a 4,9 é uma apneia leve. De 5 a 9,9, uma apneia moderada. E 10 ou mais, uma apneia grave. São pontos de corte diferentes do adulto. Atenção, pneumologistas. Todo paciente com asma não controlada deve ter comorbidades avaliadas, entre elas a apneia obstrutiva do sono. Muitas vezes a gente lembra da rinite, da adesão, de fatores psicossociais, de refluxo, mas a gente não lembra que a apneia obstrutiva do sono está lá, angina, como uma das comorbidades que nós precisamos avaliar nos nossos pacientes com asma não controlada. E muitas vezes os pacientes asmáticos, eles podem ter apneia sem ronco. A flacidez é tão grande que ele não passa por aquele colabamento que faz o ronco. Ele já colaba de uma vez e acaba tendo as apneias, e a apneia vai piorar o controle da asma, e a asma vai piorar o controle do sono. Então, vira um ciclo vicioso, que eu preciso intervir no que está atrapalhando, e muitas vezes o que está atrapalhando é essa apneia. Melhorando a apneia, eu consigo melhorar a asma, e aí as coisas começam a virar um ciclo virtuoso. Síndrome de pernas inquietas, uma coisa que eu sempre falo, síndrome de pernas inquietas tem uma prevalência de 3%, e muitas vezes os pediatras nunca tiveram aula, e o diabetes mellitus tem a prevalência de 1% na pediatria, e todos nós tivemos muitas aulas. A síndrome das pernas inquietas, os sintomas acontecem com o indivíduo acordado, eles vão piorar no final do dia ou em períodos de imobilização. Chama-se pernas inquietas, mas pode estar também em outras partes do corpo, pode ser só braço, pode ser braço e perna. E o principal fator de risco em pediatria é a ferropenia. Nós temos que ter atenção especial a pacientes que não param quietos durante a aula, porque a aula é o período de maior imobilidade que a criança tem, que ficam mais agitados perto do sono noturno. A gente vai ver que o ferro ele tem um ritmo que vai variando ao longo do dia. Fatores de risco para a ferropenia e história familiar positiva. E na história familiar positiva, muitas vezes a gente só vai ter essa história positiva depois de a gente fazer o diagnóstico na criança. Muitas vezes, depois de você fazer o diagnóstico, a família vem, eu sou assim também, e aí você encaminha o pai, eu ou a mãe também tem síndrome de perna inquieta. Movimento periódico de membros acontece com o indivíduo dormindo. Ele fragmenta o sono e aí ele vai levar os sinais da privação do sono, que lembrando na criança não é sonolência e sim agitação. Tem os mesmos fatores de risco que a síndrome de pernas inquietas e muitas vezes eles estão associados. A comparação que eu faço aqui é rinite e asma. Você pode ter as duas coisas separadas, mas na maior parte das vezes elas estão juntas. Você pode ter pernas inquietas e movimento de membros separados, mas a maior parte das vezes elas estão juntas. E o sinal de alerta é a criança que se movimenta muito depois de dormir. É a família que fala que essa criança roda o berço todo, parece um relógio, não descansa nem quando está dormindo. E tanto a síndrome de pernas inquietas quanto o movimento periódico de membros, principalmente quando a gente tem esse componente noturno, ele tem como um dos riscos o aumento da hipertensão, porque a cada vez que essa criança tem essa movimentação durante a noite, tem um despertar e isso acaba levando à hipertensão. Investigação, hemograma, ferro, ferritina,
O nosso alvo deve ser manter acima de 50 e não 12, como ponto de corte que a gente tem da maioria dos laboratórios que vem com esse ponto de corte para os níveis hematológicos, e manter a saturação da transferrina acima de 18%. O tratamento são 5 miligramas por quilo de ferro elementar, uma vez ao dia por 3 meses, e os critérios para o uso IV vão ser os mesmos critérios hematológicos. Entendendo, então, essa questão de ferro em movimento. O ferro, ele entra na composição da dopamina, e para isso ela precisa ir lá no cérebro, onde existem receptores do ferro. E essa avidez, ela vai mudando com a presença da ferropenina. Então, eu tenho uma criança que ela pode ter sintomas, uma ferritina, quando ela está em 50. E aí passa um ano, eu não tratei essa criança, a ferritina dela está 60, e aí ela já tem sintomas com a ferritina de 60. E aí ela já tem sintomas com a ferritina de 70, de 80. Pensando que nós estamos cuidando de crianças que vão chegar facilmente aos 100 anos, eu tenho que pensar em não aumentar essa avidez, pensando inclusive que pode ser um adulto que lá na frente vai ter uma síndrome de perna inquieta, que não vai responder só ao ferro, porque a avidez dele já está tão alterada que eu vou precisar entrar com outras medicações, medicações que têm mais efeitos colaterais, e não é uma doença de nome engraçado que só atrapalha quem está do lado. Ela vai estar envolvida, sim, em morbidade, aumentando essa pressão arterial. E nós temos uma alteração circadiana do ferro. Ele chega em menores níveis no final do dia e na madrugada, por isso a piora com os sintomas no sono noturno. Mas se essa criança já tiver um estoque muito baixo de ferro, ou mesmo anêmica, esse ritmo circadiano, que poderia ser assim, e aí só nesse intervalo aqui é que ele tem sintoma, ele pode ciclar o tempo inteiro dentro dessa parte sintomatológica e acabar tendo sintomas ao longo de todo o dia. Atenção, neuropediatras. Síndrome de pernas inquietas e movimento periódicos de membros pode ser confundido com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, recebeu uma criança com esse diagnóstico, faça muito bem a investigação para confirmar se realmente é TDAH ou é SPI. Porém, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem maior risco de apresentar síndrome de pernas inquietas porque existem alterações genéticas comuns às duas doenças. Então, tem que investigar o metabolismo do ferro nessas crianças quando elas não estão indo bem do tratamento. Atenção, endócrinos. Pacientes com diabetes mellitus, principalmente do tipo 1, têm risco aumentado de síndrome de pernas inquietas. Como que eu vou tratar essas crianças? Otimizando o tratamento de base, avaliando o perfil de ferro, e se essas etapas não deram certo, eu posso até pensar em medicar com levodopa, porque aí eu já começo a ter lesões periféricas, tendo que fazer medicações também com efeitos periféricos. Hematos, oncologistas, nefrologistas, vamos prestar atenção nos nossos pacientes com anemia. A criança não está parando quieta, a escola está reclamando que ele está muito inquieta, tem alguém pensando que ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Vamos fazer aí um perfil do ferro, ver como é que está o estoque do ferro, saturação de transferrina, ferritina, antes da gente encaminhar aí para o neuropediatra. Pediatras em geral. Todo paciente com comportamento hiperativo, com suspeita de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deve ter o sono avaliado. Não significa que precise fazer uma polissonografia. A anamnese já vai ajudar muito. Talvez você vai descobrir que essa criança ela está dormindo menos do que o necessário, ou que ela tem uma característica de síndrome de pernas inquietas, e você vai fazer um hemograma, um perfil de ferro, entrar com sulfato ferroso e vai melhorar a condição dessa criança. É uma rinite que está atrapalhando ela dormir, e você entrar aí com um corticoide nasal vai melhorar a vida dessa criança. Insônia, começando pelos bebês, isso também é uma coisa muito comum da gente ver. Geralmente a queixa é de bebês que acordam muito na madrugada. Coisas que a gente ouve muito por aí que não vai resolver. Parar o aleitamento materno, diluir a mamadeira, dar melatonina ou qualquer outra medicação. Essas crianças têm ciclos mais curtos do que as crianças maiores dos adultos, e elas vão querer fazer no meio da noite aquilo que fez no começo da noite. Então, vai resolver aprender a dormir de forma independente.
Isso aqui já dá uma aula específica para a gente falar como ensinar a criança a dormir de forma independente. E o adolescente é outro problema que a gente recebe muito com queixas de insônia, um adolescente que fica acordado até tarde. A melatonina, ela é secretada 1, 2 horas mais tarde na adolescência, então existe uma tendência natural a dormir mais tarde. Mas esse adolescente também tem exposição às telas, à luz, não produz melatonina, não dorme, aí chega da escola, tá morrendo de sono, faz um cochilo que não vai ter 30 a 40 minutos, vai durar 1 hora, 2, 3, chega de noite, não consegue dormir cedo. Lembra lá da nossa aula de fisiologia? A gente não dorme sem sono. Ele gastou esse acúmulo de sono durante a tarde e não vai conseguir dormir durante a noite. A melatonina não é a primeira escolha. O que a gente faz, então? Tira esses cochilos da tarde, limita o acesso das telas à noite, pelo menos 1 hora antes do horário de dormir, vai desligar, regulariza o horário do sono semana e final de semana. Depois de tudo isso organizado, se necessário, eu libero cochilos à tarde. Lembrando que cochilos são períodos de sono de 20 a 40 minutos e que não atrapalham o sono noturno. Liberei o cochilo, começou a dormir um tempão, ou mesmo com pouco tempo, o sono noturno está indo para mais tarde, eu volto a tirar os cochilos. Fiz tudo isso, não melhorou? Talvez eu tenha que entrar com melatonina, porque essa criança, esse adolescente, pode ter um distúrbio de ritmo, mas aí já é hora de encaminhar para o médico do sono. Nossa, Cris, você falou um monte de coisa, quero aprender mais coisas aí do que você está me falando. Vou trazer algumas dicas aqui para vocês. Falei inicialmente que eu faço parte do período sono. Aqui sou eu, a Luciana, que é neuropediatra, é a Neuro Sem Neura, e a Amanda Costa, que é otorrino. Então, no nosso Insta, a gente tem aí muitas dicas, né? Um Instagram voltado para profissionais de saúde, já dá para vocês irem aprendendo mais. E temos também o curso Fundamentos do Sono Infantil, voltado para os profissionais que atuam com crianças e que queiram aprender mais sobre sono, começando aí do básico. Também, para quem não tem conhecimento, nós temos o livro de Medicina do Sono da série de atualizações pediátricas da Sociedade Brasileira, perdão, da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele é organizado para pediatras e não para médicos do sono. E os livros com essa característica em português, esse ainda é o mais atual. E temos também um específico para sono de adolescentes, que também é bem atual. Além disso, tanto a Sociedade de Pediatria de São Paulo quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria têm os seus departamentos de sono, eu faço parte desses dois, e nós temos muitas publicações, podcasts, muito material aí para os profissionais de saúde. Querem dar um passo além? Vai ter um pré-congresso de sono no 16º Congresso Paulista de Pediatria. Vamos ter uma aula de melatonina, se tudo der certo, dentro do congresso. E, geralmente, dentro dos congressos paulista, dentro dos congressos brasileiros, nós temos pré-congressos de sono. Participe, principalmente esse do Congresso Paulista, que a gente pediu para a SPSP. Então, por favor, esgotem as vagas para a gente poder fazer aí mais anos. Quer se especializar ainda mais? A gente tem a Associação Brasileira de Sono, é um conteúdo já mais avançado, voltado para o médico do sono, mas eles têm alguns documentos, alguns são próprios para quem é sócio, mas tem alguns de livre acesso. E uma coisa muito bacana é a Ter Sono, que são programas feitos nas terças-feiras, que são divulgados no Instagram, e de vez em quando tem algumas aulas de pediatria, então vale a pena seguir o perfil e ver quando tiver alguma coisa lá de sono para ir seguindo. E tem também aqui o meu contato e no meu Instagram também eu publico bastante coisa a respeito de sono. Obrigada pela atenção de vocês.